Olá, pessoal do primeiro ano, boa noite. Boa noite, porque eu só consegui gravar essa aula esse horário devido à falta de internet, né? A queda da internet aqui em casa. Nós teremos uma live hoje, né? Dia 8. E, infelizmente, devido a essa queda da internet, eu estou gravando a aula agora à noite, quando a internet foi restabelecida, tá? Faltavam 2 aulas para a gente terminar o nosso conteúdo. Eu vou falar das 2 agora, né? Falar sobre o índio norte-americano, depois falar sobre o índio brasileiro, né? E fechar o ciclo, né, de questão indígena. Falamos do Inca, do Azteca, do Maia, da origem do índio, né? E agora sim, chegamos no índio norte-americano e índio brasileiro. Vamos começar pelos norte-americanos aqui, né? Quando falo norte-americanos, do México até o Canadá, na verdade, vamos considerar do México até o Alasca, né, considerando o esquimó como índio, e toda a população considerada pela teoria de Morgan, aquela que nós não consideramos como correta, como índios que estavam no estágio de barbárie, ok? Bom, vamos lá. Esse índio norte-americano, esse índio da América do Norte, né, na verdade ele vive em sistema comunitário, como a grande maioria dos grupos indígenas da América. O trabalho é dividido com relação ao sexo e à idade do elemento do grupo, e originalmente cabia à figura masculina a questão da coleta, da caça, da pesca, do preparo da terra, da construção de habitações, domesticação de animais, ou seja, o trabalho que era feito pelo homem dentro da estrutura indígena, dentro da sociedade indígena naquele momento ali. As mulheres eram reservadas às tarefas do quê? Do arar o solo, plantar, preparar alimentos, fazer as roupas, utensílios de cerâmica, fibras, tendo uma atividade mais domiciliar, mais da casa, né, ou da proximidade da casa. E o homem mais um pouco fora desse ambiente doméstico ali. Bom, processo agrícola, como toda civilização que passou por evolução, leva a uma sedentarização, e nós temos grupos que vão sedentarizar totalmente e grupos que vão permanecer numa atitude seminômade, ou seja, caçando, coletando, sobrevivendo, e quando escassa a comida, eles mudam de lugar e buscam uma nova área de caça, de coleta para continuar sobrevivendo. Então, temos 2 características, a sedentarização e o seminomadismo, ou seja, essa troca de lugar de vivência em função da necessidade e da sobrevivência, né? Socialmente, né, a gente observa que tem 2 tipos de linhagem familiar que organizam as clãs, as famílias indígenas. Uma linhagem matrilinear, que é isso? Que vem da mãe, figura feminina, e que cria uma linha, né, formando a população, a árvore genealógica ali, e uma linha patrilinear, que é da figura masculina, criando a mesma linha, o quê? Genealógica da família. Galera, claro que a família, a clã, ela acredita que todos vieram de um antepassado comum, que foi ramificando com a formação da família até dar origem àquele grupo que é a clã, aquele grupo que vai dar origem posteriormente a uma tribo e a uma sociedade indígena ali, ok? Bom, são, de certa maneira, totêmicos. O que é isso? O que é ser totêmico? Eles faziam totens na entrada das tribos, a madeira era entalhada com símbolos animais ou de plantas, e eles acreditavam, dentro da sua lógica, que eles teriam tido uma origem ancestral de um animal ou de uma planta. Então, eles acreditavam numa transcendência, que um dia o índio se tornou índio a partir do quê? De um espírito animal que ele era anteriormente ou de um espírito vegetal de uma planta que ele era anteriormente. Eu gosto muito de ilustrar as aulas com cinematografia, né? E eu falo para vocês, para entender essa história do índio americano e do ser totêmico e do acreditar na descendência animal de uma planta, eu preciso assistir, mais uma vez na vida, Irmão Urso. Aquele desenho, o Irmão Urso, ele traz essa ideia da transcendência, né? Do índio que morre e volta a ser um animal, do animal que um dia se tornou um índio, né? E tem essa lógica entre eles ali, ok? As famílias, as clãs, vão se organizar dentro dessa lógica, né? Patrilinear, matrilinear, buscando essa origem totêmica deles ali, e através de busca de casamentos, eles vão se unindo, as clãs, até formar as tribos. E as tribos se unem quando há necessidade, formando federações indígenas. Ou seja, clã é o núcleo básico,
tribos, a união de clãs, e depois uma federação indígena quando há uma necessidade. Geralmente, a federação indígena é montada numa época de guerra. Quando esse índio precisa guerrear, ele une as tribos numa federação e aí sim vai para a guerra, ok? Bom, basicamente, o poder está na mão de quem? O poder está na mão de uma figura que lidera o grupo, seja de origem masculina, seja de origem feminina, né? E que lidera o grupo politicamente devido ao seu poder familiar, ok? Comum entre eles a poligamia masculina e também a poligamia feminina, ou seja, vários casamentos de um homem com várias mulheres, a poliginia, ou vários casamentos de uma mulher com vários homens, que é a poliandria, beleza? É uma questão de vocabulário, mas é importante vocês lembrarem que eles praticam o ato poligâmico dentro das tribos norte-americanas ali. Bom, politicamente a gente tem que lembrar que você tem, né, dentro da regra do mundo indígena, né, um líder político que é geralmente o homem ou a mulher mais velha da tribo, passa o poder de pai para filho, ou seja, hereditariamente, ou em alguns grupos de maneira eletiva, ou seja, vários se propõem a serem o líder da tribo e há uma eleição, que pode ser uma eleição votada, pode ser uma eleição feita através de uma luta entre os que querem poder, e o vencedor da luta acaba chegando ao poder ali. É muito comum, né? E claro que essa questão de passar o poder de pai para filho é muito comum de homem para homem. Em algumas sociedades, de mulher para mulher, ok? Religião deles, politeísta. Religião deles, animista. O que é o animismo? Dar ânimo a elementos da natureza. Trovão, o sol, a lua, o vento, né? Então, esse ânimo aos elementos da natureza caracterizam a civilização dos índios norte-americanos ali. Bom, grupos indígenas, vamos direto neles aí, que é bem interessante, né? Nós temos o grupo dos esquimós mais ao norte, eles vão aparecer muito ali na região do Ártico, na região do Alasca, na região da Península do Labrador, norte, o Oceano Glacial Ártico, né? E, claro que eles se adaptaram à vida nessa região. Caçam, né? Se alimentam, né, de focas, baleias, aves que habitam a região. Esses esquimós, né, eles têm uma divisão de tudo que é coletado na natureza, ali por eles, tudo que é caçado, pescado ali, é trazido e dividido entre o grupo, né? Esses animais utilizados na alimentação também serão utilizados, né, como vestuário, com as peças, né, feitas de lã, e aí entra a lã do urso, aí entra a pele da baleia, né? Tudo isso é utilizado dentro do hábito alimentar e do hábito de vestuário desses homens aí, ok? A partir do marfim, das presas, a partir dos ossos, eles fazem ponta de lanças, flechas e esculturas, que dariam um ar mais sagrado ao ambiente deles ali. Domesticaram o cachorro e, fatalmente, acabaram utilizando o quê? O trenó como meio de locomoção dentro daquela região gelada, que é a região mais extrema do hemisfério norte ali. Os algonquinos, né, são os que se localizam na região um pouco abaixo, que é a região de tundra, ou seja, uma região também muito fria, né? E ali essa população passa a caçar a rena, o alce, pescar animais marinhos, manter, né, a exploração dentro do grupo com uma política que é ensinada de pai para filho. E, em termos sociais, eles se organizam em bandos, ou seja, não tem aquela sociedade tão evoluída como alguns outros grupos que nós vemos ali. Temos as tribos da costa do Pacífico, né, litoral pacífico, ou seja, tribos que estão ao oeste americano ali, caçadores, pescadores, coletores, viviam em clãs, praticavam politeísmo, enterravam seus mortos, né, de uma maneira diferente do que nós conhecemos, tá? Não cavavam covas, colocavam o corpo sobre o chão e cobriam com terra ou pedras, que era comum para as tribos do Pacífico ali. E as tribos mais famosas, aquelas que aparecem para nós, os grandes filmes do Velho Oeste americano, grandes filmes do Faroeste, né, americano ali, são as tribos do deserto, né, chamadas de pueblos.
Essas tribos estão na região do Rio Colorado, do Rio Grande, muitas na divisa com o México, estando no território mexicano e no território norte-americano também, né? Esse grupo parece mais desenvolvido, né, tecnologicamente, praticavam agricultura, né, desenvolveram sistemas de irrigação, desenvolveram a tecelagem, a cerâmica e construíram construções de pedra. É comum para o índio americano viver em tendas feitas de couro, que são removíveis e levadas daquele movimento seminômade. A construção de pedra, ou seja, uma cidade, uma estrutura de pedra, é comum a essas tribos do deserto. E lembrar sempre, que eles têm uma organização mais complexa que os demais grupos. Não é só a clã, não é só a tribo, né? Mas existem o lado do laço de parentesco, o lado da sociedade clânica totêmica, aquela crença na origem animal, na origem vegetal ali, tem uma divisão social mais forte, né? E claro que o poder não está na mão de uma única pessoa, mas os líderes de cada clã se unem, formando um conselho de anciãos. Estabelece um poder que vai ser dividido entre o grupo indígena, entre a tribo ali. Os iroqueses, tá? Estão mais na região do rio Mississippi, né? Também muito trazidos, né, na lógica dos filmes norte-americanos de faroeste, né? São um povo da floresta, ou seja, diferente do povo do norte, que era mais na área gelada, do povo do Pacífico, próximo ao mar, ou dos índios do deserto, como o próprio nome diz, que moravam no deserto, os pueblos, esse índio mora em florestas. É interessante para os iroqueses. A transcendência de poder era matrilinear. A mulher, né, ela passava o poder, né, de uma mulher para outra dentro do grupo familiar, mas na estrutura de poder, quem governa, ela não tinha muita força. Ou seja, ela passa a descendência, mas para governar, a força é menor. Era feita uma eleição, era formada uma federação indígena, né, unindo várias tribos ali, que funcionava, como eu falei anteriormente, em épocas de guerras, né? O que é muito interessante, né, é a gente olhar na região de floresta, que nós vamos encontrar muitos cemitérios, muitos sítios arqueológicos, chamados de mundes, né, que eram montes de terra servindo de túmulos, onde era colocado o corpo do índio e coberto pela terra ou com pedras, como eu comentei agora há pouco com vocês, em outra civilização. E aí, lógico que isso se torna um sítio arqueológico para a gente poder entender um pouco da vida, um pouco do contexto de como vivia esse índio norte-americano aqui. Bom, galera, o que dizimou o índio? Como toda a civilização indígena da América, de modo geral, foi o contato com o homem branco, né? Essa ideia do homem branco dominar a terra indígena, essa ideia do homem branco tomar os índios, seja pela violência, seja pela escravidão, seja pela religião, isso acaba, né, dizimando a população indígena. E esse índio norte-americano, ele passou por dois momentos muito pontuais. Primeiro, a chegada espanhola, né, que dizimou boa parte da população indígena, principalmente do México. A chegada dos ingleses para formar as 13 colônias, né, inglesas ali, onde é hoje os Estados Unidos, a costa leste norte-americana, né? E ali você viu também uma ocupação inglesa violenta. Mas principalmente no século XIX, com a expansão territorial norte-americana, com a famosa marcha para o oeste, os americanos foram em direção ao oeste, atrás do ouro, da famosa corrida do ouro, né? É que houve um genocídio indígena, né? Como diria o general Custer, da 7ª Cavalaria Americana, século XIX, índio bom é índio morto. Então, essa foi a política norte-americana, no século XIX, de destruição, né, de civilizações, de ocupação de territórios indígenas, numa lógica de expansão territorial. Então, a gente pode falar que esse índio, na América do Norte, ele viveu a opressão espanhola, ele viveu a opressão inglesa e, por fim, a opressão do próprio norte-americano após a independência americana, né? Que acabou ocupando o oeste, acabou matando diversos grupos indígenas ali, cometendo um grande genocídio que foi levando o índio ao extermínio. Hoje, poucos índios americanos vivem em reservas indígenas e a vida deles é
dentro dessas pequenas áreas que ficaram para a sobrevivência dessa população indígena ali, ok? Assim, galera, nós encerramos a parte relativa ao índio norte-americano e podemos partir para a parte relativa ao índio brasileiro. Vou aproveitar o mesmo slide, a mesma gravação de aula para falar dos dois grupos aqui, ok? Bom, para falar do índio brasileiro, a gente precisa também pensar em algumas características, né, que nós temos com relação àquela divisão estabelecida pelo Morgan, que, como eu falei para vocês, nós não concordamos, né? Nós vemos o índio como civilizados em graus diferentes, o Morgan não. O Morgan considera o índio da América do Sul, e principalmente o índio brasileiro, como um índio selvagem, diferente do asteca, inca e maia, que na visão dele era civilizado, do índio norte-americano que nós vimos agora, que era bárbaro, estava num estágio intermediário, e o nosso, segundo Morgan, uma selvageria. Galera, discordamos, pensamos diferente disso, analisamos que o índio estava num grau diferente de civilização. Então vamos lá, o nosso índio brasileiro, e pensar nele um pouquinho. Galera, nós acreditamos, estudando a arqueologia, que o índio estaria no Brasil há aproximadamente 10 mil anos, né? Só que a Nieri Guidon, professora da USP, que está há 3 décadas, né, estudando arqueologia em São Raimundo Nonato, né, no Piauí, o Schmitz, que estuda na Bahia, o André Prosa, aqui em Minas Gerais, são os 3 grandes sítios arqueológicos, né, Piauí, Bahia e Minas. Eles acreditam que nosso índio estaria aqui há 40 mil anos. Isso ainda não é comprovado, isso ainda é um estudo arqueológico. Isso discorda com os estudos anteriores que falavam em 10 mil anos, né? E a grande estrela dessa descoberta arqueológica foi a Luzia, a ossada da suposta primeira mulher pré-histórica, mais antiga mulher pré-histórica encontrada aqui na América, né? Que dataria aproximadamente de 30 mil anos, né? Bom, quando os portugueses botaram o pé aqui no Brasil, nós acreditamos, estatisticamente, que nós tínhamos aqui entre 3 milhões e 5 milhões de índios no território brasileiro. Quer dizer, uma população extremamente grande, extremamente diversificada, né? Para o Morgan, e lá vou eu de novo criticar o Morgan, né? Ele fala que o nosso índio estaria entre o Paleolítico, entre a pedra lascada e a pedra polida. Então, ele seria um ser ainda pré-histórico, selvagem, e que não teria alcançado nem a idade dos metais ainda. Ok? Por que ele acredita nisso? Porque o nosso índio não praticava metalurgia. Ok? Bom, o índio brasileiro pratica a caça, pesca e a coleta vegetal, né? Agricultura básica, rudimentar, como milho, como frutos da terra, como a mandioca, que era praticado como atividade rudimentar da agricultura indígena ali. Divisão do trabalho entre homens e mulheres, como é comum os diversos grupos que nós temos aí na América, né? Bom, não conheciam a tecelagem, a maioria dos grupos não faziam roupas, por isso nu. O pastoreio, a agricultura, o uso de metais não era também utilizado, ou seja, nosso índio não criava animais, nosso índio não tinha uma agricultura intensiva, era apenas uma agricultura rudimentar, não usava metal e não usava roupas. E o seminomadismo, ou seja, vive numa região, acabou a comida na região, troca a região e passa a viver em outra. Então, ele usa a mesma lógica de algumas tribos norte-americanas que nós vimos agora há pouco, que não se tornaram sedentárias, mas sim seminômades. Enquanto há coleta, caça e pesca numa região, ficamos ali. Hora que isso acaba, a tribo desloca e vai para uma nova região, onde ela vai encontrar a sobrevivência dela naquele momento. Bom, o primeiro elemento a classificar o índio brasileiro foi o jesuíta, foram os padres, mas não usaram nenhum critério científico. Eles usaram apenas um critério que era o seguinte: quem vivia no litoral, quem se comunicava com os jesuítas, quem tinha a troca com os jesuítas, que eram, segundo os jesuítas, os índios tupis, eles foram chamados de índios de língua geral. É uma classificação muito genérica essa. E os que estavam no interior do Brasil, longe da atividade jesuíta, longe da catequese, chamados de tapuias ou índios de língua travada.
Então, o jesuíta separou o índio em língua aberta, língua geral, língua travada, língua dos povos do interior do Brasil. Não tem sentido científico, não tem uso de nenhuma pesquisa arqueológica, alguma coisa do tipo. Foi uma tipificação feita pelo padre jesuíta que esteve no Brasil naquela época e teve contato com alguns índios e com outros não. Galera, somente no Império Brasileiro, no final do Império, com a chegada de um alemão aqui no Brasil, um pesquisador chamado Karl von der Stein, esse cara classificou o índio através do quê? Troncos linguísticos, ou seja, grupos de línguas. Então, ele separou o índio em grupos tupis, nuaruaques, gês e caraíbas. Então, as centenas de tribos que existiam no Brasil foram divididas por esse pesquisador em 4 grandes grupos étnicos, pelo seu tronco linguístico, pela sua forma de comunicação. Não é que os grupos falavam a mesma língua, mas o dialeto, né, a forma de falar era muito parecida em cada grupo étnico, separado pelo Karl von Stein, ok? Então, tupis, nuaruaques, gês, caraíbas, ok? Bom, vamos lá. Grupo Tupi-Guarani ou Tupinambá. Galera, é o grupo que vai ter mais contato com os portugueses, é o grupo que vai ter mais contato no litoral com a chegada dos europeus aqui, e desse grupo você tem o Tupi, o Guarani, Tupinambá, Yuampim, Xapá, Guaiaquins, Omaguá, Parintintins, Canhangás, Caiuguás, Cucamas, Tamoios, Tupiniquins, Goitacás, Apapocuvas, Mauês, Camanhuruás, Auetês e Mundurucus. Galera, são grupos, né? E nós estamos citando alguns deles, não são todos, né? Que faziam parte do grupo Tupi-Guarani. Galera, esse grupo esteve presente no litoral brasileiro, esse grupo esteve presente na região sul do Brasil, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, parte do Equador, parte da Bolívia. É muito grande a população Tupi-Guarani. Uma constatação, o Paraguai, por exemplo, tem uma população gigantesca de índios guaranis, né? E aqui nós temos, inclusive no Brasil, um dicionário de Tupi-Guarani que é encontrado nas livrarias facilmente pela predominância desse índio, né, junto à presença portuguesa no período colonial. Galera, esse grupo tem o primeiro contato com o homem branco, né, apesar de estar bem espalhado pelo Brasil. Esse grupo tinha uma agricultura rudimentar da mandioca, do milho, da batata, do feijão, do pimentão. E esse grupo se unia, né, em tribos, aldeias, tabas, que era maior, né, e formava uma confederação indígena, geralmente para momentos de guerra, né, para momentos de migração ou justiça. Galera, uma coisa importante. Nós vamos ter uma guerra, né, famosa no início da colonização brasileira, que foi uma invasão francesa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Nós já estudamos ela em aula. Uma invasão que aconteceu na Baía da Guanabara, né, trazida por huguenotes franceses, protestantes franceses que vieram para cá. E lá foi formada a Confederação dos Tamoios, uma confederação indígena que lutou na Guerra dos Tamoios, que foi uma guerra entre tupiniquins e tupinambás. Ou seja, os índios se dividiram a favor de Portugal ou a favor dos franceses ali. É a guerra que conta a história da fundação do Rio de Janeiro a partir de uma guerra que envolve França e Portugal e que envolve grupos indígenas de origem tupi-guarani, ok? Bom, quando não há necessidade de formar a confederação, cada grande núcleo indígena, cada grande taba, né, passa a ter um chefe que vai dominar militarmente a taba, né, e tem a figura do cacique, que é o líder político, que passa o poder de pai para filho. Então, nós temos o militarismo, nós temos a chefia política do cacique, né, que passa o poder de pai para filho. Relação patrilinear, ou seja, de homem para homem, o poder, né, e um ritual bastante interessante, né? Esse índio, ele pratica a antropofagia, que foi tão criticada pelos portugueses, pelos jesuítas, logo de cara. Se alimentar da carne do inimigo de guerra, né, num ritual onde eles
cortavam a carne do inimigo, assavam a carne do inimigo e comiam na tribo. E a ideia dessa antropofagia, homem, fagia, comer a carne humana, era um ritual em que eles acreditavam se alimentar do espírito do inimigo que havia sido vencido ali. Praticavam a poligamia e a saudação lacrimosa, quando recebiam os brancos, né, numa expressão de alegria. Então, com a chegada do homem branco, ofereciam suas filhas ao homem branco numa poligamia e choravam, lacrimejavam em sinal de alegria pelo encontro com esse elemento branco, com esse elemento que aparecia ali. Ok? São rituais, fazem parte da cultura do povo que é tupi. Ok? Religião politeísta, né, o deus Tupã era o mais poderoso, né, representado pelo relâmpago, o sol e o fogo, né? Abaixo de Tupã, a deusa Jaci, a lua, Rudá, o amor, Cairé, a lua cheia, Emboi, a serpente guardadora das donzelas. São rituais e são mitos indígenas da sua religião, ok? Faziam túmulos, né? Criavam locais sagrados, onde os mortos eram colocados ali, e permanecem até hoje como locais de estudos arqueológicos, ok? Música, dança, decoração fazia parte da cultura desses índios. Principalmente a musicalidade. Usavam bambu, restos de ossos, né, e fabricavam apitos, maracas, buzinas e cornetas, que eram utilizadas, nos rituais ou nas danças, né, indígenas ali. Bom, o segundo grupo, o G, ou Tapuia. Nesse grupo nós temos aí os Timbirás, Aimorés, Botocudos, Piocobês, Algês, Grandes, Campincrãs, Temembrés, Manás, Guajajaras, Caiapós, Aconés, Guaianás, Caiagangues, Cargãs, Miramores, Bororós e Chavantes. É uma tribo gigantesca, são grupos tribais, gigantescos, que habitam, né, a região norte e nordeste do Brasil e uma parte do sul do Brasil. Então, estão bem espalhados, região norte e nordeste, região sul. A grande maioria na região do Xingu, né, que é uma região hoje ainda, né, com muitas tribos chavantes, muitas tribos ainda de origem guaianás, guajajaras, né, que estão naquela região. Economia e modo de vida muito parecido com a dos tupis. Então, se aproximavam muito com a vida econômica, agricultura, modo de plantar, colher, seminomadismo que os tupis tinham, né, no seu grupo ali. Bom, a liderança estava na mão de um chefe, né, indígena. A família era poligâmica. O índio casava até com 2 ou 3 esposas, contanto que ele pudesse sustentar as 3 ali. O politeísmo existia, né? Havia, segundo eles, um Deus criador dos homens, né, que eles chamam de Velho Marete, ou Patemaá, o celeste, que era o criador dos homens, criador do mundo ali. Realizavam a pagelança, ou seja, eles tinham um líder espiritual, que era o pajé, né? E faziam os rituais funerários, ofereciam, né, honrarias aos espíritos ali, e, de certa maneira, cobriam o corpo do morto com muita terra, para que o espírito não saísse dali, segundo o ritual indígena, e acendiam fogo em volta, né, do local do sepultamento, para evitar que os espíritos maus alcançassem aquilo. Era uma ritualística muito interessante, muito bonita ali. Produziram instrumentos musicais, uma flauta, apitos, né? Usavam isso para música, para dança, como os tupis guaranis também fizeram ali. Os noaruaques, ou maipurus, né? Passés, aloavês, aruás, baianás, banibas, yamamades, machegagas, atorais, huaxicanas, guarás, guajiros, né? E grupos distintos já, como os manaus, tucunas, catiós, acaxás, cabrês, que desapareceram, né? Faziam parte desse grupo. Esse grupo ele se espalha não só pelo Brasil, mas na região da América Central, Caribe, América Central, indo até a parte ali que nós conhecemos hoje como Flórida, né, no sul do México, próximo aos Estados Unidos ali. E a região de maior presença no Brasil foi a região norte e a região do Mato Grosso, né? A gente percebe que nesse grupo, né, houve uma postura de ter um chefe político em cada grupo tribal. Ele tinha um poder militar sobre o grupo. A religião
era politeísta, faziam a divinização de forças da natureza, o animismo, sol, trovão, vento eram considerados sagrados, né, naquele momento ali, e tinham rituais funerários como as demais tribos que nós já vimos aí, tá? Galera, ritual funerário, ele muda de tribo, de grupo para grupo, mas todos realizavam os sepultamentos, né, os rituais de proteção ao espírito do morto, né, como é comum aos grupos indígenas do Brasil de maneira geral ali. E por último, os caraíbas, ou caribás, né? Então nós temos os nuaruaques, né? Caraíbas, eles estão aí espalhados pelo Brasil, região das Antilhas do Caribe, Venezuela, Guiana, Peru, né? Esse grupo no Brasil, muito próximo do rio Tapajós, do rio Xingu, também ocupando a região norte ali do Brasil, né? E, de certa maneira, ocuparam a margem esquerda do rio Amazonas, a parte do Piauí, parte de Pernambuco e parte do Mato Grosso, tá? Esses grupos, nós temos aí, né, os Cumanagotos, os Nepoios, os Acavaques, Guaiacas, Aricunas, Calinas, Tairás, Ricuiês, Pauxis, Voiavas, Apicaiás, Palmelas, Bairquis e os extintos Tamanaques. Você percebe que, dos grupos que eu citei, tanto no primeiro, segundo, terceiro, quarto grupo linguístico, tronco linguístico, aí, segundo von Denstein, você tem grupos extintos, né, que já desapareceram devido à presença do homem branco, que já desapareceram pelo isolamento no meio da floresta, a tribo não reproduziu mais, a tribo não teve mais contato com demais grupos e foi desaparecendo. A grande maioria, claro, pela ação do homem branco, pela violência do homem branco, pela ocupação do homem branco na região, né? E aí, claro que esse grupo Caraíba, que pegou uma região muito grande, né, norte, centro-oeste, nordeste, até a região do Caribe ali, eles acabaram se afastando das tribos. Não tinha uma certa proximidade, por isso elas foram acabando de desaparecer, vamos colocar assim. Tinham a coleta, a pesca e a caça, praticavam uma agricultura rudimentar, somente para a sobrevivência, do milho, da mandioca e do feijão, né? Tinha uma chefia militar, né, um líder tribal, né, geralmente um homem, faziam antropofagia, como os tupis guaranis também faziam, né? Eram poligâmicos e eram politeístas. Nós acreditamos que esse índio, né, o Caraíba, ele foi o primeiro grupo indígena a ter contato lá no Caribe, lá na América Central, com Cristóvão Colombo, né? E foi o primeiro também a atacar o homem branco e a rivalizar com o homem branco. Por isso, foram os primeiros a serem destruídos com a chegada europeia lá no século XV aqui ainda, né? Então, nós observamos que os grupos indígenas brasileiros, eles não são só brasileiros. A grande maioria se espalha pela América do Sul, América Central, chegando até na costa norte-americana, alguns grupos ali. O mais conhecido nosso, claro e evidente, é o grupo Tupi. A língua mais traduzida, inclusive com o dicionário, como eu falei, é o Tupi-Guarani. Apesar de a gente ter, hoje ainda, uma grande luta de índios tapuias, de índios gês, de índios caraíbas, né, pela manutenção da cultura indígena e das terras indígenas dessa população, né? E como vocês viram na aula que eu já enviei, que eu já encaminhei sobre política indigenista no Brasil, lembrar que nem o SPI, nem a FUNAI, que foram os órgãos criados para a proteção do índio, né? O SPI lá na República Velha, a FUNAI durante o regime militar, conseguiram evitar que esse índio perdesse a terra. Esses órgãos não conseguiram evitar a invasão das reservas indígenas. Apesar da Constituição, da última Constituição de 88, proteger o índio, proteger a cultura indígena, proteger as terras do índio, esses índios são vítimas hoje, né, da violência de poceiros, de latifundiários, de mineradores que ocupam suas terras, e há uma violência institucional, onde o próprio Estado brasileiro muitas vezes age de maneira ignorando a Constituição, ocupando, tomando e destruindo áreas, né, que pertencem aos índios, né? Um exemplo, a usina de Belo Monte, na região norte do Brasil, que foi alagada uma área gigantesca, que era uma área que pertencia a grupos indígenas ali. Hoje, uma discussão enorme
gigantesca sobre ocupação de terras indígenas na região centro-oeste, na região norte, na região nordeste do Brasil. E claro que é uma luta constante desse índio brasileiro, desse índio que ocupou o Brasil, né, e que foi dividido aí cientificamente somente no século XIX, pelo Carl von Stein, que criou, né, essa lógica de nós estudarmos os 4 grandes grupos linguísticos, troncos linguísticos, étnicos, que formariam basicamente a população indígena brasileira, ok? Galera, terminamos aqui índio-americano, índio-brasileiro, tá? Eram as nossas aulas que faltavam para concluir todo o conteúdo nosso. Eu agradeço a compreensão de vocês. Hoje foi um dia muito difícil, ficar sem internet, não poder fazer a live com vocês aí no primeiro 12, né? E espero que eu possa ter ilustrado, comentado e falado um pouco da cultura indígena brasileira com uma visão mais clara aí. Não esqueçam de assistir a outra aula que eu mandei na semana passada sobre a política indigenista no Brasil. É uma aula importante para falar um pouco do SPI, falar da FUNAI, falar do trabalho, né, do Marechal Rondon, né, dos irmãos Vilas Boas, né, dentro da lógica de tentar criar um ambiente para reservas, para proteção indígena, para a sobrevivência das populações aí indígenas brasileiras, e que não é de maneira nenhuma respeitada nem pela ação privada e nem pela ação do próprio Estado brasileiro, ok? Galera, obrigado pela atenção, né? Boas férias para vocês, né? Bom descanso. E 2021 vem aí, um ano melhor, um ano mais produtivo, um ano menos tenso, um ano com vacina, se Deus quiser, em que nós estaremos melhor, muito melhor do que nós vivemos esse ano aqui, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima aí. Tchau, tchau.